Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que estejam bem e sejam bem-vindos ao canal Pitagóricos. Para quem não me conhece, meu nome é Iris Luan, sou professor de matemática e hoje, meus amigos e minhas amigas, vamos começar a nossa primeira aula do nosso curso de matemática básica. Então, se você tem muita dificuldade, chegou ao canal certo. Então, aproveita aí e se inscreve para não perder as próximas aulas e também ative o sininho para receber notificação quando essas aulas forem postadas. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Vamos lá, gente. Vamos começar nosso curso de matemática básica pelo conteúdo primordial, ou seja, aquele conteúdo que você deve estudar primeiro para aprender matemática como um todo. Eu estou falando dos conjuntos numéricos. E é importante entender tão-somente a função deles, como também suas propriedades. É engraçado porque a gente às vezes dizem que um número não tem resultado, uma determinada conta. Não. Determinada conta não tem resultado para aquele conjunto numérico. E isso vai ficar claro quando a gente trabalhar os conjuntos numéricos, no caso hoje, naturais e inteiros. Eu não vou passar todos os conjuntos numéricos, somente aqueles que eu considero mais importante para você conseguir aprender matemática. Se você quer aprender o conteúdo como um todo, aí você teria que pegar um livro um pouco por fora. A gente vai aprender só o que é necessário para você conseguir formar uma base para aprender matemática, tá certo? E o primeiro passo é isso. Qual a importância de estudar conjuntos numéricos? E a ideia é essa. Entender os conjuntos numéricos é basicamente você entender o básico de qualquer conta de matemática. Só faz conta de mais e conta de menos se tiver números. Até naquele conteúdo mais algébrico vai utilizar esses números. Então é importante entender a função de cada conjunto numérico e o que ele vai determinar em qualquer situação. Por exemplo, o conjunto dos números naturais é formado pelo número 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Nesse caso, ele é um conjunto infinito, porém, ele tem o primeiro termo. Quem é o primeiro termo aqui? Se nós analisarmos, o primeiro termo é o zero. Porém, depois do zero, a gente vai ter uma infinidade de termos. Esses números, esse conjunto é representado pela letra N. Então, toda vez que você vê essa letra N aqui, então ela representa esse conjunto de números. Um conjunto ele pode ter alguns subconjuntos, que são o quê? Partes desse conjunto, um pouco menor, reduzido, que vai determinar algumas situações. Por exemplo, o mais famoso deles é o conjunto dos números naturais não nulos, ok? Que é basicamente o n com esse asterisco aqui. Ele acaba excluindo o zero e o primeiro número, ou seja, o primeiro termo acaba sendo o número 1, porém, ele é infinito também, viu? Esse asterisco aqui, não importa o conjunto, já vou deixar claro, ele acaba excluindo o elemento zero desse conjunto. Então, se vê o n, representa naturais, se vê o n asterisco, representa naturais, só que sem o zero. E aí a gente vai entender uma coisa bem clara aqui, que é basicamente essas operações definidas ou fechadas. O que isso quer dizer? É que dependendo do conjunto, você vai ter operações a mais ou a menos que são consideradas definidas. Professor, o que é operação definida? Uma operação definida é aquela que, ao eu fazer essa operação, não importa com qual número desse conjunto, a resposta vai estar nesse conjunto. Não entendi. Um exemplo, a adição e a multiplicação são operações fechadas no conjunto dos naturais, ok? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 1 mais 2. Quanto é 1 mais 2? 1 mais 2 é 3, né, gente? 3 é um número natural? Então, veja aqui, tanto uma parcela quanto a outra, ao fazer essa conta, a resposta sempre será natural, sempre. Por isso que eu chamo de definidas. No caso da subtração, não. Veja que definidas aqui eu defini como adição e multiplicação. Porém, a subtração ela não é fechada. Veja que em alguns casos eu posso fazer uma subtração. Por exemplo, 3 menos 1. 3 é natural, 1 é natural. A resposta vai dar 2, que também é natural. Porém, nós temos o seguinte, se eu fizer 1 menos 3, temos 1 é natural, 3 também é natural, porém o resultado aqui teria que ser menos 2. Só que menos 2 ele não é natural, ele é inteiro. E nesse caso aqui, como ele é inteiro, ele não é natural. Então a resposta não está nos naturais. Então, não diga que a resposta é menos 2. Se eu estiver trabalhando com o conjunto dos números naturais, a resposta para isso aqui seria não existe para
N. Ó, não existe para N, não existe para os números naturais. É por isso que você tem que saber trabalhar os conjuntos numéricos. Porque veja que 1 menos 3 não tem resultado. Muita gente faz essa pergunta para alguém do quinto ano, né, que é a antiga quarta série. E fala, quanto é 1 menos 2? E o menino diz, não tem resultado porque não dá para tirar 2 de 1. Ele está correto, porque ele está trabalhando no conjunto dos naturais. A resposta dele não está errada. É só especificar que o conjunto que está se trabalhando é os naturais. Essa resposta só vai existir, só vai ser fechada quando a gente trabalhar com os inteiros. Antes de partir para os inteiros, tem algumas coisas que a gente tem que trabalhar, que é o quê? As propriedades. Cara, matemática é propriedade. Aprender propriedade, a matemática, você dá um tapa nela e você aprende como se estivesse brincando, sei lá, de videogame num joguinho de Lego. O que acontece? No caso aqui das propriedades, ela é aquela famosa, lhe dá a portinha de trás para você aprender. Vixe, ficou estranho, né? Mas você consegue aprender, você consegue alguns atalhos para poder resolver algumas questões. Eu vou mostrar elas aqui, mas a última que eu vou mostrar, você tem que aprender. Ponto. Todas vão aprender e você acaba utilizando ela de maneira natural, apesar que você faz e não percebe que utiliza, mas você acaba utilizando de maneira natural. Mas a última não, e a última você tem que aprender porque ela é muito importante quando a gente trabalha equações, tá certo? Mas vamos analisar elas. O que diz aqui? A primeira propriedade diz que é a associativa da adição. O que essa propriedade quer dizer? Que não importa, numa soma de 3, 4 termos, não importa a ordem. Se só for conta de mais, eu posso começar tanto por esses dois ou por esses dois. O resultado sempre é o mesmo. Por exemplo, se eu tivesse aqui, 1 mais 2 mais 3. Se só for conta de mais, tanto faz eu começar pela direita ou pela esquerda. O resultado é o mesmo. 1 mais 2, nós temos 3 mais 3. Primeiro resolve parênteses, né? Então aqui a gente repete 1. 2 mais 3, 5, 3 mais 3, 6, 1 mais 5, 6. E o que isso quer dizer? Que não importa por onde eu comece a adição, o resultado sempre é o mesmo, ok? Então, é isso que quer dizer a propriedade associativa da adição. O nome A1 aí não é obrigatório decorar isso não, mas é bom você entender como funciona ela. Ela por si só parece idiota, mas a gente usa muito em equações essas propriedades, tá certo? Comutativa da adição, o que quer dizer, tanto faz eu somar A mais B, quanto B mais A. Mesmo que eu inverta as parcelas, o resultado ainda é o mesmo. Professor, você está usando A, B, C, o que de acha isso? Vamos lá, vamos entender aqui esse finalzinho. Quando eu tenho aqui, A, B e C pertencem aos naturais, eu quero dizer que tanto A, quanto B, quanto C vai ser qualquer um número desses aqui, Então, o A pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. A ideia de você entender os conjuntos numéricos é basicamente isso. É você entender que esses números aqui, que essas letras, vão representar qualquer número. E aí, quando eu digo que A pertence aos naturais, vou aqui embaixo, A e B pertencem aos naturais, quer dizer que A e B pode ser qualquer número natural, qualquer um, sem excluir, sem exceção. E que ele diz o seguinte, que qualquer um natural mais um natural, a ordem deles não importa. Ou seja, se eu fizer 1 mais 2... é a mesma coisa que 2 mais 1. E a gente sabe, né, que 1 mais 2 ou 2 mais 1, o resultado é o mesmo. 3. Vamos continuar nossas propriedades. Vamos para o elemento neutro da adição. O que isso quer dizer? Que A mais 0 é igual a A, ou seja, não importa... Opa, aqui foi A, B e C, viu, gente? Não precisa A, B e C, né? Só estamos usando a letra A. Que A é natural. E nesse caso, qualquer número mais 0 é ele mesmo. Ou seja, se eu tivesse aqui, sei lá, 7 mais 0, a gente sabe que o resultado é 7. Tranquilo? Associativa da multiplicação. A ideia aqui de associativa, ela relaciona também naquela primeira situação. Não importa a ordem com que eu comece a multiplicação, o resultado ainda é o mesmo. Ou seja, 1 vezes 2 vezes 3 é a mesma coisa que 1 vezes 2 vezes 3. Não importa a ordem da multiplicação, o resultado sempre será o mesmo com relação à associativa. São propriedades básicas. Comutativa também é aquela mesma ideia, não importa a ordem, se eu faço 2 vezes 3, é a mesma coisa que 3 vezes 2. Ok? Elemento neutro da multiplicação, a gente sabe que não importa o número que a gente está multiplicando, ou multiplicando qualquer número vai dar ele mesmo. Ou seja, se eu tiver aqui
137 vezes 1, a resposta é 137, pois o elemento neutro é aquele número que não importa muito o número que está multiplicando com 1, vai ser sempre ele mesmo como resultado. Tranquilo, gente? Vamos para a última propriedade, a distributiva da multiplicação em relação à adição. Essa é fundamental. E eu quero falar isso aqui porque vai se utilizar muito em equação, em produtos notáveis, e vocês se engancham muito. Eu vou explicar agora como é que funciona ela, tranquilo? A ideia aqui é simples. Se eu tenho um número que multiplica, eu não vou nem colocar o número 1, 2, que multiplica com 3 mais 4, vamos colocar assim, é a mesma coisa que quem? Que 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. E de fato, vamos fazer aqui em cima para vocês entenderem melhor. Ela é o chamado chuveirinho. Então, se eu tenho aqui, ó, 2 que multiplica 3 mais 4 é igual a... É a mesma coisa aqui, gente, que eu fizer assim, ó, 2 vezes 3 e 2 vezes 4. Então, eu teria aqui 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. É importante vocês notar aqui, porque nessa multiplicação que vocês têm aqui, a gente chama o famoso chuveirinho, né? E aí a pessoa não se atenta a essa propriedade. Por que é importante saber? Porque tanto faz você ir como voltar. Aprender o caminho de volta é fundamental em uma equação. A gente vai trabalhar isso um pouco mais na frente, com os produtos notáveis, mas entenda o seguinte, que quando eu tenho aqui um número multiplicando com uma soma no parênteses, eu posso multiplicar esse número com o de dentro e com o de fora. Então, nós teríamos aqui a seguinte situação. 2 vezes. Primeiro, vamos resolver o parênteses. 3 mais 4, 7. E 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes 4, 8. 2 vezes 7, 14. 6 mais 8, 14. Aí vem, professor, não é melhor somar primeiro que está no parênteses para depois multiplicar? Para que fazer esse chuveirinho? Isso aí é o caminho número 2. É quando você não consegue somar ele no parênteses e aí você vai para o passo 2, que é o quê? Resolver de outra forma. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, no caso eu tivesse uma equação. Em vez de eu ter um 3, vamos supor que eu tenho um x. Sabemos que não dá para somar uma letra com um número. Não dá para somar. Você vai ter que deixar assim. Então, uma forma de continuar essa equação seria usar a propriedade distributiva, que é o quê? 2 vezes x e 2 vezes 4. Então, nós teríamos aqui 2 vezes x, ó, pela propriedade, mais 2 vezes 4. 2 vezes x, 2x, né? Fica o número lá da letra, quando a gente está multiplicando. E 2 vezes 4, 8. E aí você daria prosseguimento a essa equação aí. Então perceba que essa propriedade é fundamental. Revejam quantas vezes for. Mas se eu tiver um número multiplicando com uma soma no parênteses, eu multiplico esse número com cada número que estiver dentro do parênteses. Se eu tivesse 3 números dentro do parênteses, eu multiplicaria com os 3, viu? Então com o primeiro, com o segundo e com o terceiro. Tá certo? Vamos dar seguimento à nossa aula. Vamos agora entender o conjunto dos números inteiros. O que esse conjunto fala? Esse conjunto, ele acrescenta naquela ideia. Lembra quando a gente falou das operações fechadas, que a gente tinha adição e multiplicação, e vimos que a subtração ela não era fechada, porque algumas contas de menos não tinha resposta, não tinha resultado, por usos naturais. Então foi criado o conjunto dos números inteiros, para que a operação de subtração ela seja uma operação fechada. A grande diferença dos naturais para os inteiros, se a gente analisar aqui, é o seguinte: o zero não é mais o primeiro número. O primeiro número agora não tem. Não tem, ele é infinito. O zero acaba ficando no meio do conjunto e não mais no início. E ele é infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda. Quando eu falo para a esquerda, é nesse sentido aqui. Quando eu falo para a direita, é nesse sentido aqui. Porque é engraçado, quando a gente fala esquerda e direita, é mais na faculdade. Mas a ideia é o seguinte: eu sou infinito tanto para o menor número, que é a esquerda, tanto para o maior número, que é a direita. Então você só tem que se atentar a isso, que ele é infinito, ele não tem nem o primeiro nem o último número. E ele possui agora dois números 3. Eu quero que vocês se atentem a isso. O porquê do sinal negativo e positivo. Se você analisar, eu tenho um 3 aqui e o 3 aqui. Para eu poder diferenciar um 3 do outro, eu boto o 3 antes do zero, ele ganha um menos, e o 3 depois do zero, ele ganha um mais. Nos naturais não precisava botar o sinal de mais, apesar que sem sinal, ele também é um número positivo, ok? A gente chama aqui, depois do zero, dos números positivos. E diante do zero, dos números, negativos.
E eu quero que você se atente ao seguinte, que se eu tenho os negativos e os positivos, para eu diferenciar os dois, eu acabo usando os sinais. Enquanto que nos naturais só tinha o zero e um conjunto de números, não precisava dizer se era positivo ou negativo. Por exemplo, só tem um pescoço. Você não fala pescoço esquerdo e pescoço direito. Por quê? Porque só tem um. Mas quando você tem dois braços, cabe a gente diferenciar o braço esquerdo do braço direito. Então, vejam isso. Ah, a câmera era invertida, creio eu. Então, não fique preocupado, porque eu não sei como é que vai ficar, já que eu estou usando a frontal do celular aqui como webcam, viu? Então, se eu fizer esquerdo e parecer a direita, é porque a câmera tem esse erro. Mas entenda que, para diferenciar dois braços que você tem, você consegue usar nome diferente. Para diferenciar os números, eu tenho os negativos, que são antes do zero, e os positivos, que são depois do zero. Ok? Então a ideia de usar um menos e um mais no conjunto é isso. É claro que, por convenção, aquele que não tem sinal, ele também é positivo. Além disso, temos também um subconjunto muito conhecido também, que é os inteiros não nulos, que é basicamente aquele asteriscozinho que eu mostrei anteriormente, que acaba excluindo o zero. Veja que do menos 1, ele acaba pulando para o mais 1. É quando eu tenho esse asterisco aí, ele vai ser muito utilizado, esse asterisco, quando a gente for trabalhar com frações lá na frente, que não vai ser nesse vídeo, que a gente vai ver que o denominador ele não pode ser zero. E aí eu digo que ele pertence não ao conjunto dos números inteiros, e sim aos inteiros não nulos, que pode ser qualquer número menos o zero. Como eu falei aqui das operações definidas, a gente acaba adicionando mais uma. Por quê? Porque naquele caso não teríamos resultado para todas as subtrações, agora nós temos. Então, se eu pegar qualquer número inteiro subtraído com qualquer número inteiro, o resultado também será inteiro. Beleza, gente? Um exemplo, aquele exemplo lá, 1 menos 3, o resultado é menos 2, e menos 2 também, não é natural, ele também é inteiro, tranquilo? Vamos dar seguimento aqui. A operação de divisão aqui não é definida, porque nem sempre a divisão vai existir. Então, se eu tenho aqui menos 8 dividido por menos 4, o resultado é 2, positivo. A gente vai ver o jogo sinal na próxima aula, não se atentem muito a isso. Mas eu posso ter também o menos 5 dividido por, sei lá, por mais 2. O resultado seria 2,5, só que 2,5 não é inteiro. Então, para esse conjunto aqui, veja que aqui seria inteiro, aqui seria inteiro, mas o resultado ele não é inteiro, ele é racional, ele é um número decimal, que seria o próximo conjunto. Então, para essa situação aqui, para os inteiros, vai a mesma ideia. É engraçado que a gente faz a conta de menos e diz os meninos que eles não sabem fazer. Mas não, isso aqui também não tem resposta para os inteiros. E aí você fica sempre atento a isso. Não vai existir para os inteiros. Então a divisão ela não é uma operação definida. Ela tem algumas divisões que conseguem, mas outras não. Outra coisa que é bom a gente falar aqui é que, em relação às operações, tudo que acontece nos naturais aqui é válido. Então, se a operação de adição e subtração ou de multiplicação é válida nos naturais, aqui também vai ser válido. Isso porque, se você analisar bem, os inteiros basicamente é um crescimento dos naturais. Ou seja, se eu pegasse aqui o conjunto dos números naturais e fosse analisar bem, eu teria o seguinte, que do menos 1 para cá foi o que cresceu. Do 0 para lá, a gente tem os naturais ainda sem mudança. Então, isso aqui seriam os naturais e os inteiros só fez crescer este conjunto. Em relação às propriedades, nós temos o seguinte. Todas as propriedades que a gente viu até agora são válidas para os inteiros. Então, como Z, os inteiros é uma ampliação dos naturais, todas as propriedades são válidas. E a gente vai ter aqui a questão de uma propriedade a mais, que é chamada de elemento simétrico ou oposto da adição, que diz o seguinte: quando eu faço uma conta de mais com dois números que são opostos, ou seja, que é o mesmo número, só que com sinal diferente, o resultado sempre é zero. Por exemplo, se eu tivesse aqui, menos 3 mais 3, perceba que eu estou somando dois números que a diferença entre eles só é o sinal, o resultado sempre é zero. Se eu tiver aqui x mais menos x, o resultado também é zero, porque o número é o mesmo, só muda o sinal. Aqui é menos, e se aqui não tem sinal, ele é o quê? Ele é mais. Então, nesse caso é o seguinte, o elemento simétrico ou oposto. É o que muita gente faz numa equação, o chamado corta-corta.
Ah, esse aqui corta. Por quê? Porque toda vez que eu tenho aqui o menos 17 mais 17, eu tenho dois números que são o mesmo, só que o sinal é diferente, né? Aí a gente tem a maneira de fazer isso aqui, ó. Corta. Opa. Quase deu problema aqui. Corta. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 0, né? Então, entenda o seguinte, que esse corta-corta é basicamente usando a propriedade do elemento simétrico ou oposto. Toda vez que eu tiver dois números com com sinais diferentes, mas o mesmo número, o resultado é 0. E aí pode ser letra, pode ser tudo. Se a letra representar uns inteiros, isso é válido. Só não seria válido se representasse os naturais. Beleza? Por quê? Porque não existe número negativo nesse caso. Não quer dizer que a resposta não daria 0. É porque não existe número negativo, aí a gente não pode dizer que essa propriedade existe. Beleza? E aí eu quero falar um pouco aqui sobre os subconjuntos dos inteiros. Por quê? Porque nos naturais só temos um subconjunto, que é os números naturais não nulos, que é aquele com asteriscozinho. Só que nos inteiros ele ganha alguns subconjuntos, que são o quê, por exemplo? Os conjuntos dos números inteiros não nulos, esse aqui 0 não existe, viu, gente? Isso aqui foi um erro, vou até apagar aqui de qualquer jeito. Esse 0 não existe, que seria quem? Seriam os negativos e os positivos e só. Então esse é um subconjunto que existe. Porém tem outros, que são quem eles? Por exemplo, o conjunto dos números inteiros não negativos. Nesse caso, ele exclui só os negativos, só vai deixar quem não é negativo. Ele é representado por esse símbolozinho aqui, ó, de Z, com maisinho aqui no canto, como subscrito. E ele vai excluir os negativos, vai ficar só o 0, que é nulo, e os positivos. Ok? Se vocês perceberem bem, isso aqui vai ser quem? Os naturais, né, gente? Quando a gente tem o 0 e os positivos, é a mesma coisa do conjunto dos naturais. Então, temos que Z mais ele é igual aos naturais. Temos outros, como os conjuntos naturais nulos, conjuntos dos números inteiros não positivos, que ou seja, vai deixar os números que não é positivo, que é o 0, que ele é nulo, e os negativos nesse caso. E percebam que só são excluídos os positivos. Vocês podem ver que a gente pode fazer uma salada mista, que é o quê? Misturar esse asterisco com o maisinho. E aí o asterisco também com o menusinho, que é gerar o quê? Isso aqui. Nesse caso aqui, ele vai excluir o 0 e vai deixar só os negativos. Quando tem um asterisco, exclui o 0 e o sinal lá de menusinho vai permitir que fique somente os negativos. É chamado conjunto de números inteiros estritamente negativos, ou seja, toda vez que ver isso aqui, só vai poder botar número negativo. E temos o conjunto dos números inteiros estritamente positivos, que é o quê? Que o asterisco exclui o 0 e o mais exclui os negativos. Se a gente for analisar bem, isso aqui é o conjunto dos números naturais não nulos, que começaria do 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Professor, é importante decorar todos eles? Sim e não. É importante você aprender o do asterisco, é fundamental. Eu mostrei aqui do mais e do menos, para caso apareça lá na frente, você não se deparar e tomar um susto. Mas é obrigatório aprender somente o dos asteriscos. Claro, obrigatório é tudo, mas para você se virar na matemática, você consegue viver sem esse menuzinho e sem esse maisinho. Mas é bom só entender que ele vai excluir alguma coisa e depois você dá uma recapitulada. Beleza? Mas o asterisco é fundamental, vai cair direto, vai ser usado direto em nomenclaturas. E o do mais ou menos é bom você entender logo e aprender para poder não ter problemas futuros. Mas não é uma coisa que, ai meu Deus, se eu não aprender agora eu vou morrer. Não, você pode aprender lá na frente. O asterisco não, tem que aprender agora porque vai ser muito utilizado. Tá certo? E por último, eu quero trabalhar aqui as retas numéricas. A gente vai ter duas retas numéricas aqui dos naturais dos inteiros. E eu quero falar uma coisa interessante aqui. O que acontece? Quando eu falar uma reta numérica, os naturais, por exemplo, ele começa com o número 0. A gente determina um espacinho, normalmente de 1 centímetro, alguma coisa de distância do 0 para o 1. Por exemplo, vamos supor que eu boto aqui o número 1. E essa distanciazinha aqui, que a gente chama normalmente uma distância qualquer, U, pode ser 1 centímetro, 2 centímetros, não importa. Vai ser sempre a mesma distância de um número para o outro. Então, se aqui do 0 para o 1 é U, do 1 para o 2 também vai ser U. O que isso quer dizer? Que para eu passar de um número para o outro, eu sempre tenho que manter a mesma distância. É basicamente isso que eu quero dizer. Então, mais ou menos, claro, eu não estou com a medição aqui correta, mas vai ser tentar sempre manter a mesma distância. Como sabemos que o conjunto ele é infinito, é obrigatório botar uma setinha aqui, viu? Tá meio apagadinha, mas é uma setinha que tem ali no canto. E como ele começa do 0, não tem a setinha no canto, tem somente um tracinho aqui que eu coloquei. Já nos inteiros, não. Nos inteiros nós vamos ter o 0, ó, 1, e nesse caso a gente vai acabar especificando 1 como um mais na frente para poder diferenciar do 1 negativo, mas é a mesma coisa, tanto com sinal quanto sem sinal.
Vamos tentar aqui, ó. Vamos fazer aqui o conjunto dos números naturais. Pensei que ele tem uma setinha. Mas também eu tenho que adicionar o quê? O conjunto dos números negativos. Eu vou sempre tentando manter a mesma distância. Ó, então, menos 2, menos 3. Ah, deixa eu botar aqui isso aqui, menos 4, menos 5. A gente vê aqui a setinha para indicar que ele é infinito. Eu vou colocar aqui o maisinho porque... Ui, que mais feio. Porque diferencia um do outro. E eu quero falar uma coisa interessante para vocês. No meio, entre o 0 e o 1, nos naturais não existe nada. Ou seja, o conjunto é basicamente esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, e vai de pontinho em pontinho. Perceba que entre eles, vou até botar aqui de uma outra cor, isso aqui, esse pedacinho aqui, não existe nada, ó. Não é nada para os naturais e também para os inteiros. Esse pedacinho aqui, ó, esse trechinho aqui, não é nada. Por quê? Porque o conjunto ele é formado somente por os pontos dos números. Ele só vai existir alguma coisa aí quando a gente for para o próximo conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Perceba que cada vez mais que a gente vai crescendo o conjunto, a gente vai ampliando ele. Então a gente saiu dos naturais e foi para os inteiros, ampliou. A gente sai dos inteiros e vai para os racionais. A gente vai ampliar ele. Bem, antes de partir para o próximo conjunto, a gente vai trabalhar as 4 operações básicas. Não vamos nem para os naturais, a gente vai pular direto para os inteiros e trabalhar a questão do jogo de sinal, que muita gente se engancha. Então é muito importante. Como o curso é de matemática básica, a gente mostrou aqui a questão dos conjuntos numéricos, naturais inteiros, o que era importante mostrar e as propriedades. Tem que aprender, ponto, aprenda. Principalmente a distributiva e do elemento oposto, que é o que vai te ajudar muito no corta-corta, e o da distributiva poder te desenrolar em algumas equações. Eu vou parar a aula por aqui, vou deixar essa questão das 4 operações com o jogo de sinal na próxima aula, para essa aula não ficar muito grande, já está até grandinha. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários aí o que gostou e o que não gostou. E vamos para frente, que matemática não é difícil. Eu quero ajudar vocês, tá certo? Então, cheiro no olho, até a próxima aula e tchau, tchau, gente. Fui!